Pessoal, então dando sequência aqui, agora nós vamos treinar uma rede neural de múltiplas camadas usando o algoritmo de retropropagação do erro para a gente reproduzir o comportamento de uma função não linear, né? Então nós fizemos o perceptron com um problema binário e aqui nós já vamos partir para o problema onde os dados são pertencentes ao conjunto dos números reais e o comportamento da função é um comportamento da função não linear que, se a gente procurar na indústria, né, os sistemas dinâmicos que nós costumamos controlar, eles são, em última análise, não lineares. O que nós fazemos normalmente é que a gente estabelece aproximações lineares para poder encaixar nos nossos métodos de projeto de sistema de controle. Mas os sistemas são não lineares e aqui nós estamos utilizando uma técnica também não linear e uma técnica heurística, que são as redes neurais, para reproduzir o comportamento desses sistemas. Então vamos começar gerando os sinais, como nós fizemos no outro modelo. Aqui, né, padrões pertencentes ao conjunto dos números reais, vou fazer um vetor de 10 elementos, de 1 a 10, para a variável x, e vou gerar o meu target, que é y, com base em x. E ele vai ser o quê? Vai ser x ao quadrado mais 3. Então, essa função não linear vai ter esse seguinte comportamento. Então, eu tenho esses dois vetores aqui, eu quero mostrar para vocês como é que é o desempenho de uma rede neural multicamadas, inicialmente com os vetores trabalhando nessas dimensões, né? Então, o que nós vamos fazer? Abrir uma NN2, vamos importar x como input data, como nós fizemos lá no probleminha do Perceptron. A parte de importar dados é bem tranquila, a mesma coisa. O y como target data, que é o meu y desejado. E agora eu tenho que criar uma rede. Vou dar nome a ela aqui, que vai ser rede A. E ela vai ser do tipo feedforward backprop. Por default, o NN2 já deixa nesse tipo aqui. Então ela é uma rede alimentada adiante, múltiplas camadas e do tipo treinada por algoritmo de retropropagação do erro. Vou dar aquele get from input aqui, tirando de x, para que ele ajuste o range da entrada ao range dos dados. Estou usando aqui o algoritmo train GDX, ele vem por default configurado com train LM, mas eu prefiro usar o GDX, que ele é mais fiel ao algoritmo de retropropagação do erro. Esse algoritmo LM aqui é o algoritmo de Levenberg-Marquardt, que é um algoritmo também de otimização não linear e restrita, mas o train GDX ele é uma variação do train GD, que é o algoritmo de gradiente descendente, que é também uma outra denominação do algoritmo de retropropagação do erro, regra delta generalizada. A função de adaptação dele vamos deixar LearnGD. Vamos usar como critério de performance o MSE mesmo e vamos usar duas camadas. Trabalhando aqui na camada 1, vamos usar 3 neurônios com função logsig. Uma coisa interessante, o MATLAB ele chama de camada 1 a primeira camada processadora de sinal. Então, na verdade, essa aqui é a camada oculta da rede neural. É aquela que tem neurônios processadores de sinal e eu estou utilizando aqui funções logaritmo sigmoide, que são funções não lineares. Eu estou usando apenas 3 neurônios na entrada. Como eu só tenho uma entrada, essa uma entrada será conectada nos 3 neurônios, criando os pesos. Cada neurônio desse vai ter bias, e a saída deles vão ser conectadas num único neurônio que eu vou ter na camada 2, que é a camada de saída da rede, que é aquele Y lá, e no qual eu coloquei uma função de ativação do tipo puramente linear, para ficar mais simples o meu modelo. Vou criar essa rede, e vou abrir essa rede para poder treiná-la, né? Dando um duplo clique aqui. Estão vendo a topologia como ela é de 2 camadas, diferente do Perceptron? Agora a gente tem a camada oculta aqui e a camada de saída. A camada oculta com função logaritmo sigmoide e a camada de saída com função linear. Vou aqui na baia de inicialização de pesos, aperto o botão para inicializar os pesos. Vou na baia Train, seleciono quem são meus inputs, no caso aqui xn, e o meu target, que é o y, e vou aqui na baia parâmetros de treinamento para colocar de 100 para 1000 iterações. Quando eu tenho mais dados assim, é interessante você colocar um número de iterações máximo um pouquinho maior, para que durante o treinamento ele não seja interrompido ainda com um erro médio quadrático ainda um pouco alto, né?
E aí vamos apertar o botão Train e ver o gráfico de decréscimo do erro. A gente vê que apesar do erro cair, né, a performance dele, lá com as 1000 iterações, ainda está um pouco alta, né? Você pensar que um erro médio quadrático ideal é aquele mais próximo possível de zero e aqui ainda está em 16, isso quer dizer que ele pegando cada desvio instantâneo dessa amostra, elevando isso ao quadrado e fazendo a divisão por 10 elementos, isso está dando 16, isso é um valor bem alto para MSE. Então, nós vamos ver que essa rede não ficou com um desempenho muito bom. Mas nós podemos verificar isso graficamente. Vou exportar o output da rede, a_output, para o workspace. E lá no command window, eu vou realizar comandos de plotagem para fazer essa verificação do desempenho da rede. Então vou plotar o meu target, que é Y, com círculos azuis, e vou plotar a_outputs com cruzes vermelhas. E aí vamos ver como é que ficou a figura. Você vê que tem um certo desvio aqui nesse sistema, né? Mas com um MSE de 16, você vê que já consegue captar mais ou menos a performance, mas você vê que alguns ele erra bastante o alvo, né? O alvo é o azul, a cruz é onde a rede neural calculou a saída. Então existe um desvio aqui que, se for medido, ele vai dar um MSE de 16 aproximadamente. Será que a gente pode melhorar essa performance? Uma das técnicas que são utilizadas em redes neurais artificiais para poder ter uma melhor performance sem você ficar aumentando o número de neurônios da rede neural desnecessariamente, é você fazer uma normalização na massa de dados. Por quê? Esses dados aqui, eles são dados que estão dentro dos valores reais, provavelmente grandezas medidas de um sistema e dentro do seu range ideal. Só que as funções de ativação dos neurônios da camada oculta são log-sig, que são funções não lineares que os dados funcionam melhor numa faixa no intervalo entre 0 e 1. Então, se a gente efetuar a normalização desses dados, a gente tem um melhor desempenho da nossa rede neural em tentar reproduzir o comportamento desse, fazer o fitting desse problema de ajuste de dados, né? Então, como que nós vamos fazer? Vamos fazer uma multiplicação por ponto 0,1. Essa não é a técnica de normalização mais correta, né? Existem funções para fazer isso. Mas nós vamos normalizar, então vou chamar aqui de xn, uma operação em cima de x, que é multiplicar ele por ponto 0,1. Então o vetor ficou com essa cara aí. Vou fazer a mesma operação para y, que é o target. E ele ficou com esse comportamento. Agora eu tenho que voltar lá no NNTool para importar esses sinais. xn como um novo input normalizado, né? Ok. yn como target data, também normalizado. Vou criar uma nova rede para poder treinar ela com esses dados. Vou chamar essa rede A1. Ela também vai ser feedforward backpropagation. Vou dar de novo get from input aqui agora em cima do xn. E ele ajusta já o range. Mantenho as configurações. Tá? Camada 2 com neurônio linear e camada 1 com 3 neurônios log-sig. Então estou mantendo a topologia da rede neural. A única mudança que eu estou fazendo é normalizar os dados de entrada e saída desejada. E agora eu vou treinar a 1. Inicializo os pesos. Vou na baia Train. Seleciono agora os padrões, que são outros, né? São os padrões normalizados. Ajusto o número de iterações e mando treinar a rede. Você vê que o erro médio quadrático agora ele caiu
e absurdamente ele caiu a um ponto de 0,001 alguma coisa nas 1000 iterações. Então está com o MSE bem baixo, que faz com que o nosso fitting, lá, o nosso ajuste, provavelmente vai ser bem preciso para o padrão de treinamento. Para isso eu tenho que exportar de novo a underline output, mas agora da rede A1. E aqui o meu target também é YN, né? Lembrando que eu usei dados normalizados para poder plotar esse cenário. Então tá aí os círculos daquela função quadrática que eu mostrei para vocês. Seguro o gráfico, ploto A1 underline outputs, que é o vetor de saída calculada pela RNA durante o treinamento, em vermelho e em cruz. E a gente vai ver que essas coisas vão dar em cima exatamente do sistema. Vai ver que tem uns desvios aqui. Se a gente analisar instantaneamente, né, o desempenho dessa rede aparentemente é até pior do que o anterior. No entanto, quando a gente analisa isso numericamente falando, o desempenho da rede é melhor, porque o MSE é um critério que ele anula os desvios instantâneos. Ele usa uma métrica que é você levar os desvios ao quadrado para poder minimizar. Então, esse processo ele minimiza a influência do erro no total, mas no erro instantâneo ele pode ser um erro considerável aqui. Mas enfim, o que eu queria falar para vocês era da importância do treinamento da rede neural utilizando dados normalizados, que é uma das coisas que a gente percebe quando começa a trabalhar redes neurais na prática, para modelagem de sistemas dinâmicos, assim como também outros aspectos de pré-processamento de dados, que são a redução da massa de dados e a necessidade de fazer atrasos nas variáveis, que é uma característica dos sistemas dinâmicos. Mas essas informações eu vou passar para vocês no próximo vídeo. Esse aqui era mais para mostrar um treinamento de uma rede multicamadas usando o algoritmo de retropropagação do erro para um problema de ajuste de curva, cujos dados são pertencentes ao conjunto dos números reais e a função era uma função não linear.